Deus abençoe, irmãos. Prazer estar com os irmãos. Prazer muito grande estar com os nossos queridos irmãos. Eu creio que para mim é um grande privilégio em poder estar aqui, contemplar a vossa face. Maior alegria para um cristão é poder estar junto com aqueles que creem, né? E sabendo que nós servimos um Deus que diz que tudo é possível àqueles que creem. Então nós temos servindo a um Deus que todas as coisas são possíveis para nós, né? Trago saudação dos irmãos de Nova Prata e enviando saudação a todos vocês em Cristo Jesus. E há muito tempo nós temos sido assim convidado o pastor Raimundo, não é de agora, né? Desde que ele estava lá em Dionísio Cerqueira, nós tivemos visitando ele, uma vez me convidou para nós estar junto. Passou-se muitos anos e agora a gente pode estar aqui, né? Pois foi meu pastor, uns períodos de uns 6 anos, né? E tenho muita consideração para o pastor Raimundo Maia. E me ajudou muito espiritualmente em momentos de decadência, né? Tem me ajudado muito. E então eu quero dizer para os irmãos de uma grande consideração pelo pastor Raimundo Maia e sua família. Muito prazer, então nós vamos inclinar nossa fronte, ter uma palavra de oração. Bendito Deus, sou agradecido, Senhor, em poder estar, ó Deus, na presença do Senhor, diante desses irmãos, crendo, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor fará algo, como tem feito a nós, naquela região, Senhor. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Pai precioso, nós estamos orando também, Pai, pelos nossos internautas, Pai, que estão ouvindo estas palavras das quais serão ditas, Senhor. Como testemunha do Senhor, queremos falar algo que o Senhor tem feito por nós e queremos, Pai, que nossos corações se alegram com a obra do Senhor, Pai. Pois teus filhos exultarão, glorificarão o teu nome pela grande obra que o Senhor tem feito por nós, porque somos seus filhos e temos sido sentido que somos guardados pelo Senhor, protegidos, livrados de todos os tipos de pragas, Senhor, de todos os males desta era. O Senhor tem nos tirado, Senhor, dos caos e nos trazido a sua palavra, Pai. O Senhor merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos aqui como um povo do Senhor, filhos, ovelhas do seu pasto. E queremos dizer, Pai, muito obrigado por podermos ter nos conduzido até aqui e poder junto nos meditar, Senhor, nas obras que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre cada um dos nossos ouvintes, Senhor, que possam ser beneficiados de uma forma gloriosa, que a presença do teu Espírito esteja ali na sala, onde estiver, Senhor, essa internet ligada. Meu Deus, que a presença do Espírito Santo possa estar ali, ó Deus, e fazendo com que cada pessoa, as pessoas enfermas, pessoas desenganadas, aquelas pessoas angustiadas, Senhor, ó Deus, aqueles que estão sem esperança, nesta hora possam revigorar suas forças, Senhor, e poder de ouvir sua palavra, Senhor, e sentir, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, eu gostaria de ler as Escrituras com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. E o versículo 5 até o versículo 13. Glórias a Deus. Todos acharam? Então nós vamos ler. Não tema, pois, porque estou contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente, te ajuntarei, desde o Ocidente direi ao Norte.
dá-me, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre nós eles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é. Aleluia. Vós sois as minhas testemunhas. Testemunha diz, o Senhor é meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu os anunciei e eu salvei, eu fiz vir, e Deus estranho nenhum houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Amado Deus, mais uma vez nós oramos, confiando, Senhor, que a Tua palavra é o que ela diz, Pai. Então estamos aqui para ouvir, como filhos do Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta leitura da qual temos lido, Senhor, que possamos todos sermos abençoados por ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós pedimos. Amém. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Eu quero testemunhar algumas coisas aqui que Deus tem feito. Eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre o tema o agir de Deus. A maneira como Deus age é a maneira como nós nos achegamos a Ele. Deus é um Deus que observa as nossas maneiras, como nos achegamos a Ele. A maneira como que nós achegamos, nós podemos receber a bênção de Deus. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus pela maneira com que nós chegamos a Deus. E eu aprendi alguma coisa com meu pai. Meu pai era muito pobre financeiramente, mas uma coisa eu aprendi com meu pai. Que quando nós fôssemos pedir alguma coisa para alguma pessoa, nós olhássemos nos olhos daquela pessoa. Como encarando aquilo com seriedade, com honestidade, com sinceridade daquilo que nós estamos falando. E se nós fazer isto, certamente é o que Deus gosta. Porque a maneira como Deus prometeu, de ele operar maravilhas, sinais, isso Ele já fez. Agora, isto que nós buscamos é a maneira de nós buscar, é a maneira de nós nos buscar de Deus. Nós podemos ver que a promessa de Deus é que quando Ele opera, isso que eu e você devemos pensar, quando Deus opera, quando Deus promete, é aquilo que Ele promete, Ele faz. Ninguém vai impedir Deus dele operar aquilo que Ele prometeu, desde que nós chegamos da maneira correta. Essa é a promessa, porque muitos às vezes não alcançam a promessa de Deus e culpam Deus, porque não alcanço, porque eu peço há tanto tempo, não alcanço de Deus, há tempo que eu estou orando, tempo que eu estou pedindo, e não alcancei ainda. Mas se nós formos olhar, certamente não é Deus que tem falhado, não é Deus que está falhando, é nós que falhamos. A maneira como nós chegamos a Deus. E eu creio de todo o meu coração que nós temos que entender que a promessa dele é real, é verdadeira. Eu sempre digo, pregando na pequena igreja ali em Nova Prata,
o que Deus tem operado, temos falado que, pregado no rádio, que o que Deus promete, ninguém pode impedir. Nada pode impedir Deus quando Ele promete, e nós vamos pela linha correta. Nós podemos ver que o presidente, ele promete boas coisas, quem sabe com boas intenções. Mas, se o Senado não aprovar, ele não pode fazer nada. Tem um empecilho, não é? Então ele fica sem cumprir a promessa dele. Porque os demais não assinaram no seu projeto. Então está impedido a sua promessa. O governador promete, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quem sabe boas intenções, bons pensamentos, mas ele tem que saber que ele tem alguém na Câmara dos Deputados estaduais para impedir ele. O prefeito tem boas intenções, promete isso, promete aquilo, mas se o seu projeto não ser aprovado na Câmara, também está impedido. Agora, Deus não. Deus é capaz, não tem nada que impede. Ele desafia aqui. Ele diz aqui, operando eu, quem impedirá? Quem? Você pode dizer comigo? Operando Deus, quem impedirá? Nós fazemos juntamente com Deus esse desafio. Então essa é a nossa intenção, a nossa atitude, quando nós chegamos diante de problemas difíceis, momentos cruciantes, horas amargas, nós sabemos que esse Deus é um Deus capaz de responder o anseio. Ora, se esse Deus promete, como nós vemos no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Ele diz, clamai a mim e, quantos sabem? E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nós sabemos, amados irmãos, que os discípulos andavam com Jesus, Jesus estava no barco deles, eles chegaram a reconhecer que Jesus era alguém que podia resolver o problema deles. Então eles estavam dormindo na popa do barco, lá embaixo, você sabe. De repente o mar, no andar da viagem pelo mar, surgiu as grandes ondas, as grandes provas, as horas difíceis, e eles começaram a remar e remar e remar, e não conseguiram. E eles foram até o porão e disseram, sacoalharam Jesus e, Senhor, não se te dá que morramos, depois pode dormir. Eles foram para resolver o problema deles, mas eles andando com Jesus, eles não sabiam que Jesus era tão poderoso, que os ventos do mar se acalmavam. Aleluias. Eles entendiam alguma coisa que Jesus podia resolver certos problemas dele, não é verdade? Mas a Bíblia diz no capítulo 9 aqui de Mateus, que ele levantou, quem sabe, coçou os olhos como um ser humano, como eu e você, ele era um homem que se fez carne, e ele coçou os olhos e disse assim, aquieta-te mar, calma-te vento. Tudo se fez bonança, tudo. E aí eles olharam um para o outro e disseram assim, mas quem é este que até os ventos, o mar lhe obedece? Eles não sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa? Claro que sabiam, por isso foram chamar Jesus. Não é verdade? Foram chamar Jesus. Eles sabiam alguma coisa de Jesus, quem sabe tinham visto algumas coisas menores, alguns milagres menores. Mas nesta hora, eles começaram a admirar. Eles descobriram que ele tinha muito mais poder do que eles imaginavam. Você que está enferma, você que está enfermo, você tem que saber que ele tem muito mais poder do que o câncer, do que a enfermidade, do que a diabetes, do que a leucemia no sangue. Você tem que crer que ele tem muito mais poder do que você está pensando que não tem mais solução. Quando o médico diz que não tem mais, o teu problema é sério, aí é que Deus quer ser glorificado. Aí é para a glória de Deus.
E nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, nos últimos dias, temos a absoluta certeza que esse Deus quer mostrar com muito prazer quem Ele é para nós. Ora, se Ele mostrou uma mensagem, como nós temos, o que Ele não fará? O que Ele não fará com essa noiva, irmão? Será que nós lemos a mensagem do profeta, vemos o que Deus fez e se admiramos com a mensagem do profeta, ficamos contentes com a mensagem do profeta? Eu creio na mensagem do profeta. Eu sou da mensagem de um profeta. Estou feliz porque eu creio na mensagem de um profeta. Porque o profeta, Deus esteve com o profeta. Quantos de nós podemos ficar felizes, faceiro, animados, porque nós cremos na mensagem de um profeta, que Deus operou na vida dele? Deus operou na vida dele. Ele ressuscitou pela oração, Deus respondeu à oração dele. O menino esbagaçado, moído, embaixo do Mercedes-Benz. Deus já tinha mostrado em visão para o profeta há um tempo antes. Ele tinha escrito entre a página do Velho e o Novo Testamento, na página branca. E quando eu estava indo com o irmão Neville, ele viu aquela cena da qual estava se desenrolando diante dele. E ele disse para o irmão Neville: agora olhe aí, entre a página do Velho e o Novo Testamento, a página branca, o que está escrito. Aí estava a visão se cumprindo. Aí estava o menino, tal como ele havia recebido a visão de Deus, e que ele iria orar, e que o menino ia ressuscitar, Deus ia responder a sua oração, e assim por diante. Nós vimos maravilhas, prodígios e sinais, e ficamos admirados. Admirados. Como Deus operou, como Deus usou esse homem. Agora, o irmão Brana diz que aquilo que nós vimos em parte nele, ele disse: vocês o terão. Vocês. Amém? Louvado seja Deus. Vocês terão. Isso é uma profecia, é um Deus falando através de um profeta. Vocês terão. E Jesus afirma isso, ele dizendo ainda assim, que aquele que crer em mim fará maiores obras do que estas. Que promessa! É Deus quem tem falado. Então nós temos que crer. Quando se aproximamos desse Deus, nós temos que saber que Deus é esse que nós servimos. Que Deus maravilhoso, que Deus verdadeiro, que Deus de promessa, que Deus que cumpre. Nada pode impedir. Ele diz: operando eu, quem vai impedir? Então, quando nós chegamos diante de um caso, de uma enfermidade, de um problema, que se encontra a pessoa dessa condição, nós podemos ter certeza e convicção que nosso Deus vai mostrar. O prazer de Deus é mostrar quem Ele é. O prazer de Deus, que nós sejamos as suas testemunhas. Não diz aqui onde nós lemos? Vós sois o quê? As minhas testemunhas. Ora, o profeta vem e diz assim: uma testemunha não é aquela testemunha que viu de longe a coisa, né, pastor Raimundo? Não é aquela pessoa: eu vi, parece que eu vi. Parece que eu vi um barulho. Mesmo atrás de um vidro, no juízo não vale aquela... Você disse que estava atrás de um vidro. Não, mas você tem que estar no ato. Você tem que estar lá presente. Testemunha tem que estar... Uma testemunha completa tem que conhecer mesmo o assunto, como foi. Aí esse é o tipo de testemunha que dá certo, que é aceito diante do juiz. Não é assim? Então o irmão Brana disse que você não serve de testemunha em um tribunal se você não viu a coisa. Agora o prazer de Deus é Ele se mostrar a nós como Ele tem se mostrado. Que na verdade Ele tem olhado para nós. Ele tem olhado para a sua noiva nesta hora final. Ele veio ali, Ele identificou-se na nuvem. Isso não é um dogma, isso não é um credo, isso não é uma doutrina. Ele deixou-se, diz o profeta, ser fotografado. Ele deixou-se ser fotografado. Eu dou glórias a Deus por isso, porque se Deus é tão bom, Ele mostra que Ele tem amado nós de verdade, se identificado para você.
como você está olhando para mim e tal, ele estava ali. Louvado seja Deus. O que não fará esse Deus, irmãos? Tenham certeza que esse poder virá sobre a noiva do Senhor Jesus Cristo. Temos certeza que essa noiva terá o poder da palavra falada, quando nós cumprir toda a palavra de Deus. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aptos para crer em toda a palavra. Amém? Essa é a maneira com que nós podemos nos aproximar e ter vitória em Jesus Cristo. Eu não digo que eu estou cumprindo toda a palavra, porque eu luto, e você luta, e você talvez não dá conta de fazer aquilo, como Paulo não deu conta, e ele gemia para fazer aquilo. Ele diz: pobre homem que sou, aquilo que eu quero fazer, isto não faço, mas aquilo que não quero, isto faço. Mas Deus estava vendo o esforço que estava em Paulo, que estava dentro dele. Que ele lutava, ele batalhava contra ele mesmo, contra as suas razões, contra os seus raciocínios, quem sabe, como eu e você. Mas ele estava no ponto de dever. E quando nós estamos no ponto de dever, irmão, você sabe que está fazendo o melhor que você pode para Deus, esse Deus responderá às nossas orações. Ainda que você e eu não estamos conseguindo cumprir 100%. Aleluia. Ainda. Aquilo que você não pode fazer é como você ter um limite lá no banco. Um limite. Às vezes solta um cheque e luta, você quer pagar aquilo, aquele compromisso, você batalha, você geme por aquilo, você não deu conta, mas se você tem um limite no banco, o gerente passa por lá e diz: não, mas eu vou cobrir esse limite. Ele tem um limite. Amém? Assim Deus faz conosco. Agora, se você diz assim: não, eu não posso, eu não consigo, eu quero fazer, não faço, eu acho que não sou um bom cristão, eu não estou dando conta, eu acho que não nasci para ser cristão, é o que o diabo quer. É o que o diabo gosta de agir nessas partes assim. Colocar na sua mente que você não nasceu para ser um cristão, você não dá conta, você lutou, mas não deu conta. Não, se você ficar na ponta do dever, você está no ponto de dever, digo, tenha certeza absoluta que Deus vai responder. Amém. Deus vai cobrir aquilo que você não pode fazer. Amém. O menino tinha sido recebido uma tarefa que ele ficasse lascando a lenha. O pai disse: meu filho, se fica aí, racha essa lenha aqui para o pai. O pai saiu, viajou, e o filho não tinha força para rachar aquela lenha, mas ele ficou ali, você sabe disso, né? Ele estava ali todo dia, todos os determinados momentos ele estava ali, batendo com o machado, daqui, dali, não tinha força suficiente para rachar, suava, chorava, para ver se conseguia, e estava todo dia ali. Quando o pai voltou, ele tinha feito alguns rachozinhos. Ele chorando de longe, o pai viu que estava chorando, o pai chegou e disse assim: que está chorando, meu filho? Pai, não dei conta de rachar essa lenha. Aí o pai chamou ele, foi olhar ao redor do cepo, ali estavam os rastros do menino, estava pisoteado em roda do cepo, as marcas estavam em cada torinha. Diz: meu filho, não chores. O pai está vendo que você não deu conta, mas aqui está a marca que você estava aqui. Aqui está a marca que você passou por aqui, você estava aqui. Aqui está a marca do machado, aqui, nesta torinha, nesta aqui. Então tem, tudo bem. Vai passar por isso. O importante é que você ficou no ponto do dever. Assim eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que você não se desanime se você não deu conta até hoje. Existe uma tolerância, mas Deus está vendo aquilo que você pode fazer e aquilo que você deixa de fazer e pode fazer. É isto que Deus está olhando nesta hora em que vivemos. Nesta hora que estamos vivendo, na era de Laodiceia, nós sabemos que é uma era morna. Mas Deus está vendo. Eu tenho visto os esforços. E é lutando que nós vamos chegar a ter vitória.
De todas as maneiras, nós sabemos que essa era difícil, é uma das piores eras, mas Deus, Ele tem prometido que levantará uma noiva da pior era que tem, que é a era de Laodiceia. Você tem que batalhar, nós temos que lutar contra a mornidão que estamos enfrentando. Mas se nós ficar no ponto de dever, certamente nós vamos alcançar a nossa vitória. Certamente nós vamos nos vestir de branco. Aquele que vencer, dar-te-ei que se vista de vestidos brancos. Aleluia. Esta é a promessa de Deus. Mas quem vencer? Quem está lutando? Quem está gemendo para vencer? Tem alguém gemendo aqui entre nós para vencer? Tem pessoas que estão entre nós que sabe que não está fazendo aquilo que devia fazer, mas está lutando, está esforçando, está fazendo o possível naquilo que você pode? Então Deus responderá. Deus cobrirá isso. Louvado seja Deus. Contanto que você está lutando para ser uma testemunha de Deus. O importante é que Deus quer que nós sejamos as suas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja Deus. Se você não tem outro Deus, irmão, se você não tem nenhum objeto que você adora mais do que Deus, Deus vai te dar vitória. Nós vamos ter vitória. Louvado seja Deus. Tenha toda a certeza e convicção que nós vamos lutar. Sem luta, nós não vamos ter vitória. Se você luta, é porque você quer uma vitória. E nós estamos em um tempo da batalha jamais pelejada, diz o profeta. Se você está lutando, irmão, se você chora, diz um hino assim, se você ora, irmão, se você chora, irmão. Sabe aquele corinho, né? Quantos de vocês sabem aquele hino? Se você chora, irmão, se você ora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Aleluias. Alguém acontece assim? Se há alguém entre nós que está assim, saiba que ele tem um anjo para te cuidar. Eu sou testemunha disso, tenho certeza que se você observasse o quanto Deus tem livrado você, quantas vezes Deus tem livrado você. Agora, Deus age de uma forma que você às vezes não entende Deus. Às vezes a pessoa julga mal a Deus. Ah, mas eu pedi tanto tempo, eu orei para ter uma boa viagem, e agora estourou o meu pneu, estragou o carro. Eu orei para que tivesse uma viagem boa. Você não sabe se julga Deus no seu pedido, como se fosse que Deus é culpado daquilo, que Deus não respondeu a sua oração. Mas você não percebe nada, Deus enxerga lá adiante. Deus às vezes permite furar o seu pneu, para atrasar a sua viagem, para não dar um choque no outro carro, numa curva lá, ou alguma coisa assim, um carro desgovernado mais adiante. E você fica murmurando, você não sabe o agir de Deus. Nós não sabemos o agir de Deus. Quantas vezes Deus tem feito isso? E quem sabe Deus, através da sua oração, através da oração do borracheiro, não é verdade, irmão? O borracheiro precisando de dinheiro, clamando por dinheiro. Senhor, eu acho que segunda-feira tenho que pagar o meu aluguel. Eu preciso de dinheiro, Senhor. E Deus ouvindo a oração do borracheiro, Deus ouvindo a sua oração, enxergando que lá na frente pode ter um acidente. E você diz, Deus não respondeu minha oração. Deus está respondendo não só a sua, como também a do borracheiro. Louvado seja Deus. E às vezes Deus permite fazer isso para que você seja livre, que nós sejamos livres do acidente lá na frente. Mas você não entende o agir de Deus. Nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes eu e você somos ingratos a Deus. Murmuremos, se queixemos e assim por diante. Deus sabe melhor todas as coisas. Que Deus nos ajude a nós entendermos isso.
Agora, a importância de tudo isso, irmão, que quando ele opera, quem impedirá? Ele é um Deus que enxerga para frente, para trás, para cima, para baixo, no fundo do mar. Nada se escapa dos olhos de Deus, tudo ele vê. E muitas vezes nós ficamos se queixando: ah, Deus não ouve a minha oração. Deus não respondeu a minha oração. Deus não me cura. Mas chega a hora certa que ele vai curar. Na verdade, ele já tem curado, diz o profeta. Você tem que acionar a sua fé. Nós temos que entender que esse Deus é o mesmo Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Quantos creem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que esse Deus ainda cura, irmão. Esse Deus ainda cura. Continua mostrando que ele fez uma obra na cruz do Calvário, consumou a sua obra, e ele mostra que ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quantos creem que ele é o mesmo? Amém. Tenho aqui testemunhos, irmãos, que eu poderia contar para os irmãos, eu quero, desejo contar, porque a mesma irmã que foi curada, irmão, ela disse: pastor, aonde o senhor for, conte deste testemunho. Essa irmã, ela chegou no meu escritório chorando, desesperada, uma quarta-feira, e ela disse: pastor, eu quero que ore por mim, porque eu estou com um sério problema. Eu estou com câncer, está mais de 30 centímetros, e eu pensava que estava grávida, e sentia muitas dores, muita fisgada, que eu ficava assim, perdido, fora de si. Eu tive 2 filhos, e na gestação, na gravidez deles, nenhum senti tanta dor assim. Ela passou a me contar que foi no médico, o médico fez uma ultrassom, e ela deitada lá, e ele olhava, chacoalhava a cabeça assim, para a enfermeira. Aí terminou de fazer o exame, aí ele disse para ela assim: seu esposo está aí? Sim, ele está aí fora. Ele disse: então chama ele para mim. Aí ela disse: doutor, o que é que eu tenho? O senhor não quer me contar? Aí ele disse: gostaria de falar um pouco com seu esposo. Aí saiu no corredor, ele estava ali esperando. Ele contou o assunto para ele, que o caso dela era seríssimo. O câncer era maligno e tinha tomado conta, está mais de 30 centímetros no útero, nos intestinos. E ela estava desesperadíssima. Aí ela ficou, o médico contou para ela: pode me contar, médico. Mas ela veio chorando no escritório. E eu senti muita compaixão pela irmã, senti mesmo muita compaixão da forma que ela veio, se expressou. E ela disse: não tem como operar. Eu disse: tem. Já está curado. A Bíblia diz que pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos curados. Aleluia. Irmão, vai e dobra seu joelho lá no altar, lá no púlpito, lá, e você, no final nós vamos orar. Vocês vão receber a sua cura. A Bíblia diz isso. Nós não estamos servindo um Deus mentiroso, estamos servindo um Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. E então eu preguei uns 15 minutos sobre cura divina, lendo as Escrituras no capítulo 8 de Mateus, vendo ali a forma que esse leproso se aproximou de Jesus. Você pode ver aqui na Escritura Sagrada, onde nós lemos, Mateus capítulo 8. Louvado seja Deus. Capítulo 8. Olha a cura do leproso. E descendo Jesus, ele do monte seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se quiseres, bem pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Aleluias. Amém?
e logo ficou purificado da sua lepra. Veja a disposição de Jesus, o agir de Deus. O desejo de Deus é que nós recebamos a bênção dele. Você acha que Deus tem prazer, você, meu ouvinte, minha irmã, Deus tem prazer em ver você enferma? Não. Deus não tem prazer de ver você enfermo. O prazer de Deus é ver você curado. A disposição de Deus, o agir é logo. Ele disse, quero. Seja limpo. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Louvado seja Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos crer nele. Ele está disposto a curar a sua enfermidade. O centurião, também, quem sabe, vendo isso, a disposição que Jesus teve para curar o leproso, que foi curado. Aqui no capítulo, no versículo 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa. O paralítico violentamente atormentado, Jesus disse, eu irei e lhes darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha aqui como Jesus gostou disso. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno. Ele viu que a bondade de Deus merece nós procurar ser a nossa santidade para ser como Ele. Ele viu que ele era falho e viu um Deus tão disposto para nos servir, para nós estender a mão para nós. Ele disse, Senhor, nem sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz-me só uma palavra e o meu criado sarará. Aí ele se aproximou diante de Jesus, sabendo que as palavras de Jesus têm poder. Você crê que a palavra de Jesus tem poder, irmãos? Louvado seja Deus. Essa é a maneira que agrada a Deus. Você se agradaria quando alguém lhe desse alguma coisa meio desconfiando de você? Hein? Agora, quando alguém... Vamos dizer, eu vou fazer uma comparação. Alguém lhe alcança a chave da casa, diz, olha, eu estou saindo, mas vou lhe deixar a chave aqui. E eu tenho confiança em você vai cuidar da minha casa. E você se agradaria com aquela pessoa que desconfiava de você, ou aquela pessoa tivesse essa atitude com você? Entregasse a chave na sua mão. Numa era em que nós estamos vivendo, você gostaria que alguém confiasse assim em você? Olha, irmão, se um homem com toda falha até pode melhorar tendo uma confiança assim, agora imagina Deus como fica feliz quando nós confiamos naquilo que Ele diz. Aleluia, louvado seja Deus. Que prazer para Deus. E eu mostrando essas partes aqui das Sagradas Escrituras, dizendo que como Deus tem prazer em ver pessoas com fé assim. Olha, ele viu que a palavra de Jesus tinha poder. Dizia só uma palavra e o meu criado sarará. Veja, eu também sou homem e tenho autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Digo, vem, e ele vem. Aleluia. A outro vai, a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que bonita fé, né? Como Deus gosta de ver pessoas com fé. Louvado seja Deus. E aquela irmã foi crendo nisso. Foi captando essas palavras. Que como Deus gosta de você confiar nele. Ela foi ouvindo isso. E ela passou a crer. Então no final do culto nós estivemos orando por ela. E a fé, eu senti que ela tinha uma fé muito bonita. Que a gente sente quando a pessoa tem fé. Fui orar por ela. Eu estava com as costas longe assim do púlpito, e ela estava na frente, eu estava orando por ela, eu senti que ela tinha uma fé, que podia alcançar a cura divina. E oremos, chorando, sentindo lágrimas, a igreja estendeu a mão, e
oremos por ela. Enquanto eu orava, ela sentiu um grande queimor. Aquilo foi queimando, 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 que ela não sentia, se torcia tudo. E ela sentiu Deus queimando aquele câncer. Louvado seja Deus. E algo parecia me empurrar contra a coisa, pedindo licença para sair dela, porque queria espaço para sair. E ela sentiu-se assim, eu senti que a fé dela alcançou, eu disse, o Senhor Jesus tem curado você, irmão. Pode ir confiante para casa que você está curada. Ela saiu para fora, ansiosa, nós fizemos a oração final, e ela saiu, entrou no carro, ansiosa, parecia que ia estourar alguma coisa dentro dela. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela entrou no carro e estourou aquele câncer. Estourou aquele câncer e vinha pedaço. Segundo ela disse que vinha pedaços como manga chupada. Existe uma manga que tem bastante fiapo, né? E ela disse que vinha como pedaços queimados, assim, de carvão. E vinha sangue. E ela começou a se socorrer numa jaqueta da menina. E foi se forrando. E não chegou aqui, ela pegou a blusa do esposo. Aí eles tinham que passar perto do hospital, passavam na frente para ir embora para Veranópolis. E o esposo dela, o irmão Ezequiel, diz assim, vamos no hospital? Ela disse, não, eu estou boa. Estou me sentindo bem. Louvado seja Deus. Estou me sentindo feliz, estou bem. Há 5 dias depois, ela tinha marcado um retorno com o médico para fazer novos exames para ver como estava, se estava desenvolvendo o câncer ou não. E ela diz, não, tal dia nós temos que voltar lá, e eu creio que estou curada. Eu não sinto mais nada. Ela voltou lá, 5 dias, ela já estava tudo limpo. Aí ela chegou lá, fez o exame, e o médico olhou para ela e disse, você está bem? Estou bem. Graças a Deus. Ele disse, vamos fazer novos exames? E vamos ver se você está bem mesmo. Aí fizeram os exames, e o médico olhou para ela, parabéns, você está com outro novo, está com outro de menina nova, louvado seja Deus. Então esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus. Esse Deus que nós servimos, amém? Não temas, por isso a Bíblia diz aqui, não temas, louvado seja Deus. Você leu aqui comigo Isaías? Não temas. Outra irmã, filha do nosso diácono, irmão Alcides, ela tinha 5 nódulos no seio. Caroços. Você sabe o que é nódulo, né? O médico chama de nódulo. E ela já tinha ido para Porto Alegre, constatou que ela tinha que tirar o seio para cortar. Aí marcaram a data, tudo certinho, que não tinha como a não ser tirar fora. Aí marcaram a data, você sabe que a prefeitura marca a data, o carro, a hora, tudo que vai sair. Tinha marcado, mas ela veio também no culto, e era um domingo à tarde. E ela veio chorando para frente, e eu disse, irmão, creia tão somente, creia de todo o coração. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. E ela veio para frente, nós oramos por ela, e ela sentiu o mesmo sintoma, o mesmo queimou, que ela não sabia. E ela saiu, terminou o culto, foi para casa. Ela chegou em casa, palpava, ela disse para a mãe, essas bolinhas estão murchas. Eu senti um queimor tão grande, tão grande, tão grande, e Jesus me curou. Graças a Deus, me curou. Estava como uma batatinha murcha. Dali 15 dias ela foi lá no médico e foi diminuindo. E ela chegou ao médico, como tinha, de fato, tinha um marcado. Chegou no médico, o médico fez exame, olhou para ela e disse assim, você está boa? Mudou a cor? Porque a pessoa, quando vê que está sã, ele muda a cor, né? O câncer deixa a pessoa pálida, triste, né? Mas viu um semblante diferente. Aí ele disse, vamos fazer um exame então aí, Giovana. Fizeram o exame, constatou que estava um grãozinho de feijão, parece um grãozinho de feijão queimado. Não tinha mais nada. Voltou feliz da vida. Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Louvado seja Deus.
Então nós cremos nesse poder. Nós temos que crer, então somente tomarmos a sua palavra e crer que não há nada que impeça ele. Contanto que eu e você cremos. Tudo que pedir na oração, crendo mais alto, recebereis. Louvado seja Deus. Recebereis. Não é um político, não, irmão. É Deus que falou isso. Bendito seja Deus. O pai dela foi acometido de um câncer. Você vê que o diabo atacou nós lá. Ele ataca mesmo. Mas você tem uma atitude com Deus. Olha o agir de Deus. O diabo gosta que a gente fique assustado do câncer. Quando a pessoa é constatado que tem o câncer, a pessoa volta para casa pensando, vou morrer. E a pessoa vai pensando naquilo e vai e morre mesmo. Se a pessoa começar a pensar naquilo. Mas se a pessoa está ciente que ela foi batizada em nome de Jesus Cristo, a primeira coisa, se a pessoa está ciente, se não aceitou ainda, aceite agora. Toma a palavra de Deus e você vai ver que Ele é o dono da cura, é o dono da bênção, é a salvação nossa. Louvado seja Deus. Agora veja, um irmão, pai da irmã Giovana, não podia engolir mais saliva. Nem a saliva. Atacou e o médico disse que era uma varize, mas ele não quis dizer o que era. E olhamos lá, a irmã me chamou de um lado, disse, pastor, é câncer, disse, pois será isso para a glória de Deus. Quanto mais forte a doença, mais glória para Deus. Mais Deus quer ser glorificado, né? Não precisa ter medo, irmão. Bah, irmãos, agora ele só vai comer só caldinho. Eu disse, isso é o médico que disse. Mas Jesus não disse isso. Amém? O médico não disse isso. O médico disse isso, mas Jesus não disse. Ela disse amém, irmão. Eu disse, peguei aquele exame e via o vermelho que aparece naquela radiografia, né? E avermelhado, cheio de raiz, meio vermelho, trancando ali. Eu disse, isso aqui será para a glória de Deus, irmão. Ele vai testemunhar lá, mostrar para todos os que quiserem crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, há uns dias ali, ele era só coisinhas líquido. Mas agora o irmão está lá curado. Para a glória de Deus, não tem mais nada na garganta. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então nós podemos crer que ele não é mentira o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 7. Ele é aquilo que a Bíblia diz. Ora, quem escreveu a Bíblia não escreveu por acaso, por bonito a Bíblia. A Bíblia diz que, na minha Bíblia diz que foi homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever a palavra de Deus. Não foi mentirosos que escreveu. Existem aqueles que dizem assim, a Bíblia é um livro, mas o papel aceita tudo. Mas esse livro que você tem aqui, esse livro é a palavra de Deus, e quando você passa a crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esse Jesus Cristo, qual nós servimos, não é um Deus derrotado. Não é um Deus derrotado. Ele é o Deus todo-poderoso, a Bíblia diz. A minha Bíblia diz que Ele é o todo-poderoso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o quê? A vida. Louvado seja Deus. A vida. Então a vida tem que terminar com a morte. Ah, mas e se eu morrer? Se morrer, Ele ressuscita. Não tem problema. Mas agora nós queremos o prazer de Deus, eu quero dizer nessa noite que o prazer de Deus é que você conheça Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito, conhecei ao Senhor e prossegui em conhecê-lo. Prazer de Deus, irmão, é que nós conhecemos. Aquela da infecção. Muito bem, aquela também. Então, irmãos, graças a Deus que nós da Vitória
por nosso, todos juntos, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E você podemos dizer a mesma coisa. Vamos dizer junto: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Aleluias. Em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mais. Não diz a Bíblia? Irmãos, louvado seja Deus. Eu lembro-me de agora o pastor Raimundo que eu contei daquela moça que estava desenganada do médico 25 dias. Eu morava no Irati aquela época e tinha um irmão da Assembleia que foi junto comigo, nós trabalhávamos juntos. E então uma vizinha dele estava limpando em roda da casa, pisou em cima de um prego ferrujado, e é perigoso mesmo, produz uma infecção muito séria, né? Tétano. E era muito ferrujado, entrou, quase varou em cima do pé. E aquela moça foi cometida de um tétano muito, muito terrível. E ela foi para o hospital, foi para Quilombo, foi para São Lourenço do Oeste, foi para o hospital, foi para o especialista, e a coisa cada vez foi piorando mais, e o tétano subindo mais, e não puderam combater aquela infecção. Já estava no miolo da espinha, o médico desenganou completamente. Ele disse que podia levar a São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, que era aqui, porque não tinha solução. Já estava ficando verde o miolo da espinha dela. Ela estava numa condição, os primeiros dias, o médico desenganou, ela vinha para casa, minha esposa viu, ela se jogava para trás como uma cobra assim, e gritava, desesperava, arrancava maço de cabelo, de tanta dor que ela sentia. Bom, o médico desenganou. Voltaram de novo para Quilombo. Há 25 dias ela não comia, ela não bebia. Até então, o dia que nós fomos lá, elas tinham tirado o soro, o remédio que ela tinha, não tinha mais nada, porque o médico tinha desenganado. Lábios secos, a perna assim estava inchada, tão inchada, que eu nunca vi aquelas listas assim, tudo manchada, aquela infecção. Ela não podia nem falar, eu não entendia nada do que ela falava. Estava lá isolada. E quando eu cheguei, eu vi que ela mexeu com os lábios, falava assim, meus olhos tão fundo, que eu não entendi nada. O Luiz disse que entendeu, que ele estava vindo comigo da Assembleia, que ela disse assim: Luiz, você veio me ver, eu estou morrendo. Aí eu cheguei mais perto, daí ele disse assim, ela disse que ela está morrendo. Cheguei e disse assim, mas Jesus é a vida. Jesus é a nossa vida. Foi conversando com ela e foi mostrando, ela disse que já tinha, o pastor da Assembleia já tinha adorado. Eu conhecia ele, nós trabalhávamos junto. Só que ele contava piadas sujas. Deus não responde a oração de pessoas com boca suja. Trabalhava junto, ele contava piada e tal. Foi orar por ela, Deus não respondeu a oração. Aí é que está a coisa. Muitas vezes as pessoas, Deus não respondeu a oração. Deus é injusto. Mas por quem? Todas essas coisas nós temos que perceber. Aí nós trabalhávamos junto, fomos para São Lourenço do Oeste, ela estava naquela condição. Chegamos no sábado de manhã. E ela estava naquela condição malecha mesmo. Só eu esperava que morria. O médico desenganou completamente. Aí eu comecei a conversar com ela, quando ela falou, Luiz, você veio me ver, eu estou morrendo. Lábio seco, vista funda, todo roxo em roda do olho parado, sim, com o olho meio acinzentado, sim. Irmãos, era triste de ver. Mas eu senti tanta compaixão para aquela criatura, irmão, tanta compaixão. Eu fui conversando com ela, eu disse para ela, se você não cortar mais o seu cabelo, ela estava com o cabelo cortado, faça um propósito para Deus agora. Se não colocar mais tesouro no seu cabelo, você não usar uma maquiagem, usar roupas com decência, mostrei para ela como é que tinha que ser, foi mostrando como uma cristã deva se ataviar com a palavra de Deus, foi mostrando, ela foi como se acordando, ela começou a se acordar, e aí eu com desejo de orar por ela, porque eu estava no trabalho, e a minha mente estava lá, algo me dizia, vai orar por ela.
Eu creio que é o Espírito Santo. Que é dessa forma que Deus trabalha. E então eu tinha o desejo de orar por ela, estava desejoso de orar, mas eu queria que ela dissesse, ora por mim. Então a minha fé estava no nível da fé dela. E quando eu falei todas aquelas coisas para ela, ela falou um pouco mais alto, que eu percebi que ela disse assim, então o senhor ora por mim? Eu disse, agora então vamos orar. Eu coloquei a mão sobre aquela irmã, aquela moça, naquela perna tão inchada, assim, toda manchada. Irmão, aquilo pulsava de um jeito, aquele demônio teve que sair. Aí estava um demônio, uma infecção terrível. Infecção é um demônio. E eu orei por ela, e terminei de orar, eu disse, levanta agora, pode levantar. Ela levantou, ela saiu correndo, sim, irmão, saiu correndo e glorificando a Deus, e eu não vi nada mais de inchaço nas pernas dela. Irmãos, louvado seja Deus, isso me emociona até hoje, porque é grande o poder de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Esse Deus é poderoso, irmão. Ela corria para cá e corria para lá, levantava as mãos e glorificava a Deus, mancar coisa nenhuma, irmão. E as pessoas, a enfermeira entrou ali, viu ela gritava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o Luiz que estava comigo, ele ficou assim, chorando, lágrimas desciam, como gotas assim de emoção, alegria, felicidade de ver aquilo. Eu fiquei com os discípulos, irmão. Eu sabia que Deus era bom, mas não tanto assim. Esse Deus é bondoso, louvado seja Deus, Ele merece uma salva de palmas, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, coisa gloriosa, esse Deus é maravilhoso, irmão, tu nunca vai se arrepender de servi-lo, irmão, nunca vai se arrepender. Ela corria para cá e corria para lá, e aí, era 11 horas da manhã, aí o carrinho de comida, barulho de talheres, né? Aí ela estava sentada na cama, desinchada a perna, bonita a perna ficou. Ela dizia assim, agora estou boa, mas não posso comer, agora você vai comer, eu vou assistir você comer, em nome de Jesus Cristo, você vai comer. Aí, as cozinheiras, as que serviam a comida ali, a sopa, né? Elas se assentaram, deixaram até esfriar a sopa e esqueceram dos outros pacientes. Vendo a condição dela, louvado seja Deus. Irmãos, elas ficaram de boca aberta de ver o que Deus operou ali. Aí, elas disseram, mas o que acontece? Você está curada mesmo? Estou, então caminha que eu quero ver. Ela caminhava para lá e para cá e glorificava a Deus, lágrimas corriam do seu rosto, assim, pingavam aquelas gotas, que estava tudo seco, irmão. Onde Deus chega, irmão, estava tudo seco, a morte estava rondando ali, mas voltou à vida de novo. Lágrimas corriam, alegria, prazer, estava ali, irmão. Louvado seja Deus. Aí a enfermeira queria ver mesmo, então eu vou ver você caminhar. Ela quis pegar na mão dela, não, eu caminho sozinha. Louvado seja Deus. Na segunda-feira, era no sábado, se o adventista diz agora, vai dizer assim, mas no sábado não se faz isso. Sábado é Jesus Cristo, né, irmão? Sábado é Jesus Cristo, ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Era ele que estava curando. Aí, eles iam dizer, mas era no sábado, então, que eu estava orando ali, que Deus operou. Na segunda-feira, ela veio caminhando sem um sinal de atrofiamento, quer dizer, mancando. Ela subiu toda a serra, ela morava bem no bico em cima, assim, subiu toda aquela rampa lá, caminhando, não sentia mais nada. Eu preguei para ela a verdade, irmão. Eu mostrei como uma cristã devia se vestir, pastor Raimundo vinha ver cada 6 meses da minha, aquela época era bem distante, né, as visitas. Era tudo difícil, estrada ruim, e aí nessa oportunidade, então, o pastor vinha várias vezes, ralas vezes, eu fazia 32 quilômetros para ir assistir culto de fita. O pastor Raimundo testemunha. Aquele aparelhinho quadradinho assim, nós ouvíamos as fitas das pregações do pastor Raimundo, do pastor Manuel.
E eu fazia 16 quilômetros para ir, 16 para vir, do Irati, Bracanjuva. Mas com prazer, irmão. Eu sentia prazer em saber que estava servindo um Deus que vale a pena servir, irmão. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, passou-se uns meses, assim, e ela acabou trabalhando numa cidade próxima, assim. Aí, quando eu entrei no ônibus, ela embarcou, elas iam para o baile. Veja bem, iam para o baile, que tinha baile na cidade de Irati. Quando chegaram lá, assim, dando risada, pulando e se alegrando, uma cutucando a outra, eu estava sentado no ônibus. Quando ela viu que era eu, ela apagou, ficou quietinha. Digo, eu sei porque você lembrou que Deus fez para você aquele dia lá. Devia não ela temer eu, não foi eu que curei ela, é Jesus Cristo que curou. Louvado seja Deus. Ela devia ter temido a Deus. Mas muitas pessoas são curadas e esquecem de Deus. Viu? Você não deva esquecer de Deus. Deus não gosta de ingratidão, irmão. Deus gosta que a pessoa seja agradecida. A prova é que quando ele curou os 10 leprosos, ele queria que os 10 leprosos viessem agradecer no templo. Não é verdade, irmão? Quantos concordam que está escrito isso? Queria ver eles agradecendo. O prazer de Deus é ver a pessoa agradecendo a Ele. Veio um, só um. Não é certo? Jesus disse, onde estão os outros 9 que foram curados contigo? Não sei, Senhor, mas eu vim agradecer. Eu vim agradecer. Oh, como agrada ao Senhor essas coisas, irmão. Eu vim agradecer. Isso é o que Deus quer. A maioria hoje querem a bênção física, mas não tem prazer em servir a Deus. Querem ser abençoados, mas não querem o abençoador. Então, quero dizer para vocês, irmãos, meus ouvintes, que você deva ser mais grato a Deus pelo que Ele fez. Quando você reconhecer o que Deus fez, ser grato pelo pouco, quando você ser grato pelo pouco, Deus vai te dar mais. Pode saber que se você foi ingrato até hoje, Deus não gosta da sua ingratidão. Quem de nós gosta de fazer um favor para alguém e depois aquela pessoa nem bola não dá, passa por você? O que você diria para aquela pessoa que você fez um bem para ela um dia? Poxa, mas ele nem boa tarde, nem bom dia, nem me sauda. Não é isso que você pensa? Agora imagina Deus, porque toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Mas muitas pessoas não recebem, porque Deus conhece a ingratidão dela. Porque se curar, fica pior. Porque se curar, fica pior. É como Ezequias, né? Ezequias curou, deu 15 anos para ele de vida. Ele estava no caminho Ele precisava entender que Deus tinha enviado um profeta. Deus enviou o profeta Isaías. Isso está em Isaías 38. Isaías 38. Estava no leito de enfermidade. Estava a caminho da morte. Ele não cria na mensagem de um profeta. Como talvez você está me ouvindo, não crê na mensagem de um profeta. Assim estava ele. Não cria no que Deus tinha enviado. Deus queria que ele ouvisse. Que Deus tinha enviado um profeta. Qual era o profeta? Isaías. Deus disse, vai e diz a Ezequias que põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi e disse para Ezequias, virou as costas e foi embora. Ezequias passou a crer que aquilo não era uma brincadeira. Aí ele encarou a coisa com seriedade. Clamou, a Bíblia diz que ele virou para o canto e chorou amargamente. Ó Senhor, peço-te que acrescente meus anos de vida, para que eu ponha minha casa em ordem. Quantas pessoas são curadas, como Ezequias, mas não põe a sua casa em ordem? Eu quero dizer para você nessa noite, põe a sua casa em ordem. Seja agradecido, seja agradecida quando Deus faz uma coisa para você. Amém. Aleluia. Deus não gosta de ingratidão. Põe a minha casa em ordem, porque morrerás. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Aí Isaías veio, virou as costas e foi embora.
E aí, Deus vendo, porque ele vê todas as coisas. Vendo a lágrima e o clamor de Ezequias, ele disse ao profeta Isaías: vai, diz a Ezequias, que tenho visto suas lágrimas e seu clamor. Vá e diga a ele que eu acrescentarei seus dias por 15 anos. Aleluias. Deus cumpriu isso. Acrescentou seus dias por 15 anos. Sarou. Mas depois ficou pior. Se perverteu, ficou pior. Se ele tivesse morrido acertado e morrido ali mesmo, ele tinha tido lucro. Tem pessoas que às vezes morrendo é lucro. Paulo chegou a dizer que morrer em Cristo é lucro muitas vezes. Mas se a pessoa morrer sem Cristo é prejuízo. Agora Ezequias, Deus acrescentou seus dias por 15 anos e piorou a sua situação mais tarde. Ficou mais pior ainda. Porque aí a pessoa encarará o juízo, porque provou que Deus é bom, que Deus cura, que Deus é um libertador, que Deus é um Deus de misericórdia. Lhe deu tempo para que se arrependesse, colocasse sua casa em ordem e não colocou. Mais tarde ele se perverteu. Irmão, se fôssemos aqui, nós ia dizer muita coisa aqui, o que ele fez depois. Então, o que eu quero dizer a você e meu ouvinte, que você deva ser grato a Deus quando Deus opera. Deus gosta da gratidão. Vocês estão entendendo? Leproso veio só um agradecer. Quantas pessoas que foram curadas da lepra, que é o pecado, porque a lepra tipificava o pecado. Pode agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Deus, eu não posso cessar de agradecer ao Senhor, porque eu era leproso, eu era pecador, eu era mentiroso, eu era perverso, eu fazia isso, você sabe o que você foi, e agradeça a Deus por que você era. Não seja como o publicano, foi salvo, foi liberto, mas estava apontando com o dedo lá. Graças a Deus que eu não sou como um desses pecadores. Jesus não gostou daquele tipo de oração. Disse que, na verdade, aquele que estava confessando que os seus pecados saiu mais abençoado que aquele que batia e disse: agora estava se exaltando, né? Jesus disse, na verdade, aquele saiu abençoado. Deus gosta da gratidão, que nós reconhecemos. Se eu sou o que sou hoje, se você é o que você é hoje, pela graça e misericórdia de Deus você é. Louvado seja Deus. É a graça que nos fez isso, que nos tem alcançado. E devemos ser gratos. Por isso não devemos ter preguiça de adorar esse Deus, de glorificar a Ele, de cantar, de louvar, exaltar o nome dEle. Porque nós éramos pecadores e Ele tem nos livrado dessa condição triste. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ser gratos a Deus. Ele age. Deus cuida. O profeta prega uma mensagem: Deus cuida. E você? Cuida? Não é por acaso que o profeta pregou. Essa é a pergunta que ele fez no título da mensagem que nós temos. Deus cuida. E você? Está cuidando de Deus? Está cuidando da palavra de Deus? Está cuidando do testemunho de Deus? Está cuidando? É o que Deus quer. Que você cuide do testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe ajude, irmãos, a compreender essas coisas. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que amanhã à noite Deus responderá ao seu clamor. Você tem entendido como se aproximar de Deus? Quantos creem? Levante a mão. Você que está aí. Deu para entender como Deus gosta? Que nós nos achegamos a Ele? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é poderoso. Isso que é. Tiago disse isso. Ele diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará para vós. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele se achegará para vocês. Se nós estender as mãos para Deus, se nós se render para Deus, primeira coisa, Ele vai fazer, Ele vai te livrar. Por isso nós muitas vezes, se levante a mão. Quando uma autoridade chega, nós temos diante da maior autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? A autoridade chega, levante as mãos. Sinal de rendição. Se você levantou os braços, é porque você se rendeu.
pode tomar conta aí, pode ver se tem alguma coisa aí em mim. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum pecado, alguma coisa. É isso que nós devemos nos aproximar de Deus nessa condição. Louvado seja Deus. Assim, no natural, você levanta os braços, polícia, a lei, palpa, ver se tem alguma coisa em você, você está armado, está usando uma coisa que não devia usar para ferir alguém, para matar alguém. É isso que nós fazemos. Para Deus, quando nós levantamos as mãos, você está dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti. Sonda em mim e vê se há alguma coisa errada. Tira isso de mim. Faça-me um cristão, faça-me uma cristã. Faça-me eu andar nos Teus caminhos. Ser como Davi diz, medito na Tua lei de dia e de noite. Esse é o prazer de Deus que você medita. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem uma grande obra para fazer no coração de cada um de nós. Ele quer se revelar mais e mais e mais. O desejo dele é que nós conheçamos e prosseguimos em conhecê-lo. Você pode ter certeza, amanhã à noite, eu tenho toda a certeza, tenho orado, tenho pedido a Deus, Deus fará algo glorioso em você. Deus fará algo glorioso em você. Você que está esperando em Deus, tem tido paciência com Deus, tem reconhecido que você é como o centurião, saber reconhecer que você é indigno. Somos indignos, por mais que... Mas nós somos indignos ainda. Quando se reconhece isso, Deus se agrada, Deus pode operar. Amém? Que Deus lhe ajude, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu vou ficar por aqui. Eu creio que... Eu gostaria de cantar um hino aqui. Não sei se eu dou conta. Mas Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Você pode se pôr em pé, irmãos. Eu desejo cantar com todo o meu coração. Talvez não dê conta. Se não puder cantar bem hoje, amanhã nós vamos melhorar. Aleluia. Olha o que Ele foi. Olha o que Ele fez. Sem dizer uma palavra, que pudesse defender, preferiu ficar calado, mesmo que viesse a morrer. Condenado foi à morte, lançando nele a sorte. Veja o que ele foi. Sendo inocente, no meio da multidão, bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele. Canta comigo. Bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele. Não dá pra esquecer, mesmo entregue a morrer, lembrou de mim. E Ele lembrou de você, meu irmão. Aleluia. Não está na sepultura, Ele foi para as alturas, sempre lembrando de mim. Aleluia. Glorifica-se Deus. Ele foi entregue por você. Tudo Ele fez. Ele disse: tudo está consumado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Condenado foi à morte,
lançando nele a sorte, sendo inocente no meio da multidão. Bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele. Bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele. Cante comigo agora, não pode esquecer. Não dá pra esquecer, mesmo entregue a morrer, lembrou de mim. Não está na sepultura, ele foi para as alturas, sempre lembrando de mim. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer, mesmo entregue a morrer, lembrou de mim. Cante com sua voz, cante comigo. Não está na sepultura, ele foi para as alturas, sempre lembrando de mim. Não está na sepultura, ele foi para as alturas, sempre lembrando de mim. Aleluias! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Pode sentar, por favor. Deus abençoe. Estamos abençoados, não estamos? As coisas de Deus é muito simples. E é por isso que elas passam despercebidos. Porque é simples demais. E nós vivêssemos nos dias de Jesus, quem sabe para ver tudo o que Jesus estava fazendo, era necessário ter alguém para nos mostrar, mesmo estando vivendo ali. Por isso tinha um profeta para mostrar, tinha os apóstolos para dizer, porque era muito simples. E eu creio que nós estamos voltando a esta simplicidade, aonde Deus, desta maneira, está cumprindo a sua palavra. E somente a semente eleita, os predestinados, poderão perceber a presença do Senhor. Tem mais testemunhos, com certeza, eu já ouvi, né? Que isto é uma promessa de Deus, não foi somente para o profeta, é para todo o que crê. E foi o que Jesus também disse, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É todos que crerem, têm a graça de receber essa grande promessa de Deus. O leproso purificado, citado pelo pastor, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, primeira coisa, antes de pedir qualquer coisa, antes de solicitar qualquer favor, ele era um leproso, não era bem-vindo, não podia estar no meio da sociedade. Você sabe que naquela época a colônia dos leprosos eram estabelecidas e eles não podiam se reunir com pessoas saudáveis. Então, ele já viveu uma vida discriminada, uma vida solitária, meio dos leprosos. Mas quando ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi pedir? Não, adorar o Senhor. Que coisa tremenda. Ele conheceu o caminho para receber a cura da lepra. Ele chegou, a Bíblia diz assim, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em outras palavras, eu não estou aqui para obrigar o Senhor a fazer isso, mas se o Senhor quiser fazer isso, o Senhor pode.
limpar a minha lepra. Que adoração, hein, irmão? Nós precisamos ter essa humildade, não para cobrar de Jesus, mas para adorar a Jesus, até mesmo com as nossas petições. Adorar a Jesus com as nossas petições. Lembra do profeta quando ele estava com a sua esposa tinha morrido, a sua filhinha estava morrendo, e ele estava no hospital para orar. Você lembra? Todos vocês que lêem as mensagens conhecem bem essa história. Quando o profeta estava ali orando, já estava com seu coração amargurado, ferido pela partida da esposa, e agora aquele fruto, aquela criança que era, com certeza, a menina dos seus olhos, morrendo, e ele orou, e Deus não respondeu. Ele disse que uma cortina negra desceu, que Deus virou as costas para ele. Ele disse, quando Deus não fala, esta é a hora de Satanás falar. Então, ele chorando, clamando a Deus, aí o diabo disse para ele, veja bem, disse para ele, você ainda continua amando esse Deus? Você tem trabalhado toda a sua vida por ele, e agora que você precisa dele, ele não faz nada por ti. Em outras palavras, é hora de você abandonar o seu Deus. É hora de você descrer, é hora de você voltar atrás. Veja, todo o teu trabalho. Mas quem apresentou o trabalho de irmão Brana não foi o irmão Brana, foi o diabo. O diabo sabia que ele tinha trabalhado todo aquele tempo para o reino de Deus. Irmão Brana não foi pedir a cura da sua esposa ou da sua filhinha baseado no trabalho que ele fez. Você não pode dizer assim, Senhor, eu tenho sido dizimista, eu tenho ido à igreja, eu tenho sido fiel, por isso, Senhor, Deus não faz troca. Deus não está para fazer troca. Então, o irmão Brana não cobrou de Deus aquilo. Ele disse, então, que ele estava quase pronto para aceitar o que o diabo estava falando para ele, mas lá dentro do seu coração tinha um poste de segurança, e aquilo era a semente eleita, era a unção, era o Espírito Santo naquele coração, que na hora que ele estava quase se dobrando diante do diabo, aquela voz saiu de dentro dele. Deus deu, Deus tirou, e bendito é o nome do Senhor. E aquilo foi a sua vitória. Amém? Aquilo realmente foi a sua vitória. Então, nós devemos adorar a Deus. Não é porque você serviu a Deus 30, 40, 20 anos, que você vai chegar aqui amanhã e cobrar de Deus. Não, você pode estar entrando pela primeira vez. Você pode ser o pior pecador. Se você vier crendo que Jesus vai te curar, ele não levará o tempo da sua ignorância, ele vai te curar aqui amanhã à noite. Ele quer que você creia que ele é curador. E que não há outro Deus além dele. E que você seja grato. Por isso o profeta sempre dizia, dará você sua vida para Jesus. Como disse o irmão, você não promete que não você vai cortar o cabelo, promete que você vai servir a Deus. É claro, foi curada, abençoada, e depois encontrou ela vivendo como o resto do mundo, como aconteceu no ministério do irmão Brana. Quantas milhares de pessoas curadas com doenças incuráveis pelos médicos e vão se encontrar no julgamento como condenados, porque a verdade, a cura divina, é apenas uma das bênçãos de Deus, mas a maior bênção de Deus é a salvação de nossas almas. Agora, o mesmo que salvou nossas almas é o mesmo que cura o seu resfriado e sua dor de cabeça, seu problema de rins, bexiga, qualquer tipo de problema. É o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que faz. Agora, qual é maior? Salvar uma alma ou curar um doente? Salvar uma alma é muito maior. E ele já fez o maior por você. Ele não vai poder fazer o menor? Curar você de suas enfermidades? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Graças a Deus. Amanhã, eu creio que nós vamos estar aqui. Deus vai nos enriquecer com a sua palavra e curar também as nossas enfermidades. Amém? Aqui eu recebi esse e-mail. Boa tarde, pastor. Era agora de tarde, antes das 6 horas. Como o senhor sabe, trabalho em uma loja de imóveis e sou caixa. Todos os dias, junto com um colega, fechamos a loja juntos. Por ser caixa, sou a última a sair. E ontem me ligaram da creche que a minha filha não estava bem. Aí eu pedi para a minha colega ficar no meu lugar. No final do dia,
a loja foi assaltada por 3 ladrões armados, pressionaram psicologicamente minha colega, que me substituíra, e o rapaz que fecha a loja estava o tempo todo com uma arma na cabeça deles, e amarraram eles e prenderam na cozinha da loja. Foi terrível. O trabalhar de Deus é lindo, pois quando cheguei na escola para pegar a pequena, ela já estava bem. Aí fiquei em casa com ela o resto da tarde, sendo que no lugar da menina, da jovem, seria eu. Eu quero glorificar a Deus por ter me livrado disso, em nome de Jesus, amém. Essa é a irmã Graziela, lá de Camboriú. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós não temos nenhum prazer de alguém passar isso, mas quem sabe se fosse a irmã, ela não teria suportado, teria agido ou poderia estar morta. Então Deus fez isso para, quem sabe, salvar a própria vida da irmã. Numa reação súbita, poderia ela ter sido levada, e essa colega poderia ter mais condição de suportar do que ela. Então Deus seja louvado por essas coisas, amém? Graças a Deus, amém? E aqui, deixa eu ver aqui, vamos ficar em pé, por favor. Pedido de oração. O irmão José Valmir, de São José, pede oração por João Gabriel, que está com catapora, também por ele e Sônia e Vanessa. E agradece a Deus pela abertura da palavra. Irmão Gerson de Ferraz Vasconcelos agradece as orações dos irmãos, pois pediu oração no último domingo pelo seu irmão Daniel, que estava na UTI. Quando foi na quarta-feira, dia 25/9, ele foi para o quarto e já na sexta recebeu a alta médica. Louvado seja Deus. Deus vos abençoe. Amém. A irmã Josemara de Cariacica pede oração em favor de um problema capilar. O irmão Renan comunica sua ausência por motivo de viagem. Visitante, irmã Raquel Souza de São Paulo. Cadê a Raquel? Eu estava olhando ela aí. Está lá. Está lá atrás, com a neném. Deus abençoe. É filha da minha sobrinha. É sobrinha segunda, né? Depois da sobrinha é a Raquel, né? Deus abençoe. Nós vamos agradecer a Deus, crendo que amanhã você vai estar em oração, suplicando por alguém, né? Porque algumas pessoas que vinham no altar, o profeta dizia assim: você não está aqui por você, você está aqui pelo seu marido, você está aqui pelo seu filho, e quando você estava saindo de casa, o seu filho falou isso, e você está aqui pela sua esposa, você está aqui pelo seu pai, então você pode estar aqui amanhã por seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, porque esse é o ministério de William Branham, é o ministério de Deus através de William Branham, amém? E eu creio que Deus vai responder às nossas orações. Nos acompanharam de Assis Chateaubriand, irmã Lúcia, irmão Edson, irmã Sueli, irmão Oederson, de Agudo do Sul, irmão Rubens e família, de Campinas, São Paulo, irmão Guedes e família, em Cascavel, irmão Luiz Dias e família, em Cascavel, de Curitiba, irmã Rosmari Paim, irmã Iracema Antunes, irmã Marli Terezinha, irmão Eres, irmã Regiane, e também a irmã Danuse, irmão Josué em Francisco Beltrão, a irmã Lindalva em Guaíra, a irmã Guilmar e a irmã Maria em Guaíra, irmão Francisco em Jataizinho, irmã Rosângela, irmão José e Ruth em Maringá, a irmã Diva dos Anjos em Ponta Grossa, irmão Arivaldo, Ouro Verde do Oeste, irmã Carla, Clisma e Kevin em Vera Cruz, irmão João Gomes em Camboriú, irmã Graziela e irmã Rebeca em Camboriú, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria, irmã Franciele em Itajaí, a irmã de Leus, a irmã Lia em Rio Negrinho, irmão Dimas, Dinéia e Irani em Campinas, irmão Aparecido e família e mais 3 convidados em Cosmópolis, onde nós estivemos essa semana. Deus abençoe eles ali, os seus convidados também. Irmão Gerson e família em Ferraz Vasconcelos, irmão João e a irmã Otília em Ferraz Vasconcelos, irmão Josias e família, irmão Aquiles em São Paulo, irmão Edivaldo e família em Itapevi, irmão José Valmir em São José dos Campos, irmão Eliseu e família em Mussum, estava lembrando hoje, bom, veio, irmão Eliseu hoje sempre está nos escutando,
E hoje, sabendo que o pastor Arildo estava aqui, agora estamos lendo o nome dele aqui, né? Irmão Eliseu e família em Mussum, em Santa Catarina, não é? Deixa eu ver aqui. Irmão Abraão, a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia em Gravataí, irmão Tiago, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmã Sabrina, São Leopoldo, irmã Margarete, São Leopoldo, irmã Isis, São Francisco, Minas Gerais, irmão José Batista, Lagoa Santa, Minas Gerais, irmã Ana Rosa, Rio Manso, Minas Gerais, irmão Norberto, na Paranaíba, no Piauí, irmão Wanderson de Costa, em Cariacica, no Espírito Santo, irmã Josemara, em Cariacica, Espírito Santo, irmã Emily Leonel, irmão Leonel e irmã Luci, em Montevidéu, no Uruguai. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos, nesse instante, levantar nossas mãos. Senhor, era a porção, era a bênção que o Senhor tinha para nós nessa noite. E eu creio, Pai, que nós vamos voltar regozijantes, por saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não somente para salvar e curar, mas para continuar consolando, levantando dentre os mortos, ressuscitando entre os mortos as pessoas, mostrando o caminho da vida eterna. E nesta noite nós compartilhamos desses testemunhos que o nosso irmão trouxe, nos alegramos ao ver vidas sendo restauradas, porque Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha, e Ele prometeu que estaria entre nós, mesmo entre 2 ou 3, ali estaria o Senhor. E eu creio, Pai, que nós vamos voltar com fé em nossos corações, vamos voltar com mais certeza, mais confiança de que o Senhor pode, além daquilo que nós pensamos e imaginamos, o Senhor é capaz de realizar para nós e nossas vidas, de nossos familiares. Por isso nós voltaremos amanhã, Pai, com a grande expectativa de que o Senhor operará e manifestará esse grande poder entre nós, na vida dos teus filhos e do teu povo, Pai. Não somente os presentes aqui, mas os que nos ouviram através da internet, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, e o Senhor está em cada lugar, e cremos que o Senhor vai fazer essa grande obra em cada coração eleito. Leva os teus filhos nesta noite, Pai, guarda os seus corações, e até amanhã o Senhor possa nos dar um grande dia, quando nós comemoramos a ressurreição de Cristo, seja também a ressurreição da nossa saúde, a ressurreição da nossa alegria, seja o poder que trará a nós a igreja para te adorar e te servir, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Abraça um ao outro, diga Deus te abençoe. Boa noite, pastor, estamos na audiência, se o senhor não se lembra, esteve em minha residência, tomou água de coco e tivemos um culto maravilhoso. Estamos esperando sua visita novamente, ore por mim, por minha família. Deus abençoe, irmão Délio Manuel Miranda, Mato Grosso do Sul. Deus te abençoe, meu irmão, está nos ouvindo? Eu lembro do irmão, sim, estive na sua casa, estou lembrando perfeitamente. Espero Deus me dar uma outra oportunidade para voltar aí, estar com vocês e tomar água de coco.
Deus.